Capítulo 32. Taylor. A cada dia era uma verdadeira surpresa. Será que isso poderia ter caído de uma forma mais literal, a julgar quem sou? Eu tinha mudado de ideia sobre ir à sentença de Jack, pois me sentiria dentro de um tribunal com meu abusador. Mesmo que fosse por justiça, eu me sentiria extremamente desconfortável. Nadia veio até a minha casa e a primeira coisa que ela fez foi me chutar para fora da cama, apesar de eu não estar dormindo. Eu gostaria de ficar ali deitada, olhando para as estrelas que Jane conjurava. Ficava imaginando como deveria estar o céu em Gaia. Eu conseguia ouvir quando as fadas chegaram e ouvi quando elas foram embora. Ouvia quando as crianças começaram a rir ao redor de toda a vila. E via a magia das fadas dando vida àquilo que eu destruí. Se Paul estivesse ali, adoraria ter feito alguma piada sobre isso, principalmente com ele. Porém, o único mais próximo de um verdadeiro amigo que eu tinha era Black. E ele não tinha um bom senso de humor. Ele raramente sorria das piadas ruins que eu fazia, ou até mesmo entendia as referências que eu ousava comentar com ele. Apesar de tudo isso, apesar de ser anoréxico, ele era uma pessoa muito legal e não tinha tantas conturbações em sua vida, pelo menos não aparente. Ele era uma pessoa fácil de lidar e eu ficava muito feliz em ser amiga dele. Mas eu não podia mentir para mim mesma. Eu me sentia extremamente solitária ali. E agora, não, e agora nunca mais deixaria de sentir que eu era de fato um fardo. Fico imaginando se um dia talvez me tornaria metade daquilo que esperavam que eu fosse. Após ser chutada da cama pela Nadia, ela já começara a me explicar que precisava comparecer a uma reunião do conselho desta dimensão. Na minha cabeça não fazia muito sentido comparecer à reunião. Afinal, eu ficar ali protegida em uma árvore com dezenas de metamorfos ao meu redor. Isso era algo muito tedioso para as minhas aulas. Isso era ainda mais tedioso do que minhas aulas de economia na faculdade. Porém, era o que eu sempre fazia. Eu iria sorrir e acenar. É o melhor que eu posso fazer nesta ocasião. Nádia preparava o meu café enquanto eu me vestia. Ela sempre dava um jeito de matar algum tipo de criatura em minha cozinha. O que isso me deixava profundamente enjoada, pois eu conseguia sentir o cheiro da criatura, independente do lugar que eu estivesse da pequena casa. Mesmo quando eu respirava pela boca, eu sentia o gosto do seu sangue. Era algo complicado, mesmo já tendo comido isso por anos. Não conseguia deixar de sentir nojo ou até mesmo uma repulsa. O pior é que isso eu não conseguiria mudar, pois agora era um fardo, e se eu não morria, isso seria algo que eu carregaria para toda a eternidade. Aquele cheiro de sangue podre sempre ficava no ar depois que Nadia terminava de cozinhar e até mesmo limpar tudo. E às vezes eu comia. Às vezes, assim como Ana, eu vomitava sem conseguir deixar algo no meu estômago, porque aquilo para mim era assustador. Decido deixar Nádia com seu sadismo em paz naquela minúscula cozinha, e aviso que eu iria dar uma volta pela vila, para ver o que as fadas haviam feito, pois, como só tinha um breve convívio com as fadas outonais, e rezei para que as fadas da primavera fossem mais alegres. Aparentemente, elas tinham junto consigo os famosos menino Yulis. Apesar de que os que eu vi no sombrio mundo de Sabrina, eu entendia que na realidade os meninos Yulis eram do Natal. Acho que aqui as crianças, por serem raras, as pequenas e suas pequenas essências que ficavam vagando pela primavera deviam trazer alegria e vida. Talvez eram as crianças mortas em Linsley, eu não sei dizer. Estava andando pela ponte, observando o rio. Abaixo estava extremamente calmo e escuro, assim como a vila, ainda banhada, refletindo sobre as estrelas. Estava tudo tão calmo. Bom, todos os seres daquele lugar ainda estavam dormindo. O cheiro da umidade vagava levemente pelo ar, porém, ainda assim estava calor demais.
Ali era sempre quente, como se estivesse acabado de chover em um dia de verão. Eu caminho até a ponta, onde eu começo a olhar o caminho antes de flores queimadas e mortas. Agora estava mais vistoso do que antes. Nem sei quanto tempo eu fiquei olhando para ele, mas só sei que me assusto com o solavanco quando eu sinto uma mão em meu ombro. Por favor, minha princesa. Era Perséfone. Não se assuste, sou somente eu. Me desculpe, Per. Eu digo, dando uma risada muito nervosa. Ela olha para as novas flores e sorri. Ficaram lindas, não? Ela diz colocando os braços em meu ombro. Eu faço que sim com a cabeça. Acho que meu descontrole, no fim das contas, teve um bom resultado. Na verdade, acho que a vila não vai sentir mais a falta de Jack por um bom tempo. Talvez somente as enfermeiras, ela diz. As fadas, por fim, aceitaram ele como uma barganha? Enfim, como sendo seu banquete? Não, ela diz, simplesmente olhando para mim e depois para baixo. Porém, o que eles pediram não foi grande coisa. Ah, você não acha? Eu não sabia direito do que Persephone estava falando. Por isso, eu decidi simplesmente perguntar-lhe. Necessariamente, se não levaram Jack, o que elas pediram? Per olha para mim com suas pupilas felinas extremamente dilatadas. Nádia não te contou? Faço que não com a cabeça. Então ela fala. As fadas pediram por você. Após a guerra, caso nós sairmos vivos daqui, elas querem que você treine no Reino Primaveril. São seres extremamente árduos em seus treinamentos, e como você é você é um pêndulo do reino, acho que elas acham extremamente mais fácil treinar você do que deixá-las na mão de qualquer outra hierarquia. Nádia não me disse nada disso. Meu tom sai mais baixo do que eu realmente queria. Talvez ela não tenha tido tempo de falar para você. Quando ela foi à sua casa, supus Supus que ela tenha dito isso em alguma hora, ou então talvez ainda esteja a fazer. Ela me acordou e começou a preparar o meu café, somente isso. Eu digo. Então, eu teria que ir a esta reunião do conselho? Per somente faz um aham, como se para ela aquilo fosse uma atitude completamente incoerente de uma general de guerra. Se ela Se ela pensou isso, creio que eu concordaria. Nádia já deve ter chegado chutando a porta por razões mais favoráveis do que preparar um café da manhã, ou até mesmo me avisar sobre uma reunião. Acho que Nádia facilmente poderia estar sobrecarregada. Se as fadas pediram por mim, o que foi feito com o Jack? Eu queria saber agora, pois o meu abusador poderia estar por aí agora. Bom, ele foi levado para a Floresta do Desespero e se tornou um renegado. Creio que agora ele não vai mais atormentar ninguém. Afinal, ninguém nunca sai de lá. Creio que de fato você deve estar agora fazendo a ronda noturna. Eu pergunto, pois sabia que Perséfone cuidava da vila durante as noites. Mas será que após Jack ter sido banido, ela iria continuar a fazer isso completamente sozinha? Per balança a cabeça, afirmativo. Eu prefiro mil vezes agir como se nada tivesse acontecido. Deixar as coisas mais calmas. Por conta disso, elas têm tendência a ficar mais leve. Você não gostava de Jack? Eu pergunto. Perda de ombros. Acho que a minha relação com Jack era muito 8 ou 80. Eu nunca sabia direito o que ele iria fazer. Jack, para mim, sempre foi muito perigoso. Você sabe como o Black está em relação a isso? Per fica em completo silêncio e balança a cabeça negativamente. Ele não vai demonstrar nada, assim como sempre faz. Mesmo que ele esteja completamente mal e na perda do seu irmão, talvez daqui a uns 500 anos nós vamos saber. Esse garoto é esquisito. Você não faz ideia, princesa. Persephone bate de leve em minhas costas. Talvez um dia
ele mostre o desenho da sua mente. Persephone ficou conversando comigo mais um pouco antes de se despedir. Algumas coisas a fazer, ela disse, indo então brevemente. A proteção da vila, agora, sem Jack, era mais complicada, pois todas as pontas teriam que ser vigiadas em maior tempo com mais agilidade. Sobre isso, em partes, disse ela, era bom, pois havia uma noção melhor do seu treinamento agora. Sabia o quanto conseguiria correr, o quanto conseguiria até mesmo saltar de uma ponta a outra, sem nenhum problema entre as casas. Isso exigia bastante habilidade felina dela, mas ela não ligava. Ela faz uma piada com a sua audição perfeita e depois vai embora. Eu continuei andando sobre a vila. Sabia que ia demorar para Nadia terminar de preparar qualquer coisa que estivesse ali para eu comer depois. Mesmo com ela agora me querendo contar algo, de que agora eu nitidamente já sabia, não mudou que ela demoraria muito tempo para preparar qualquer refeição. Principalmente quando estava prestes a me dar uma notícia. Ela sempre fazia isso, preparava algo que eu gostava para depois dar um baque na minha cabeça. Vaguei somente, olhando os lugares. As flores, antes amarelas e rosa, agora eram um mar sem fim de azul. Parecia a esperança, a coisa mais plena que eu já havia visto. E eu estava ali agora, no meio da vila, sentada no mesmo banco de madeira úmido, com o musgo agora crescendo sobre madeira, as trepadeiras em volta dos pés de ferro. A magia de Jane começou a sumir, e a luz do pôr do sol invadiu a vila, fazendo com que o cheiro de queimado e o sol nascessem agora e se misturassem com uma noite úmida desfeita. Reparo que os seres que cuidavam da cozinha começaram a chegar no recinto, todos eles de uma única vez, conversando alegremente, mas ao mesmo tempo baixo. Mesmo sendo muito cedo, eles então acenaram para mim, quando entraram no grande galpão, para preparar toda a refeição. Fizeram um sinal de respeito para mim, se curvando levemente. E ao mesmo tempo, logo que ergueram suas cabeças, pediram para que eu me aproximasse, caso eu desejasse. Eu me levantei do banco e fui em direção a eles. Voltar, voltar e comer com Nádia agora era um fardo. Bom dia, princesa, disse um homem com um olhar carrancudo. Ele parecia ter acordado com o pé errado ou então de que precisava de um abraço. O que acha de tomar o desjejum conosco esta manhã? Comemos algo sempre diferente dos demais. Eu decido então fazer uma piada. Eu devo me preocupar com olhos de salamandra em conserva? Alguns deles dão risada, porém uma mulher de pele azul me diz: não, a menos que você queira. Aí podemos tentar conseguir para a senhorita. Porém, suponho que já deve ter reparado que nos cantares dos meninos Yulis desta linda noite, hoje teremos uma manhã extremamente farta. Me desculpem pelo que eu fiz a vocês. Eu digo pela primeira vez, sem ser, sem ser Jane que tenha me apontado o dever de me desculpar, ou até mesmo Nadia, ou talvez a mim mesma. Querida, disse o homem pequeno. Se fosse a primeira vez, talvez nós estaríamos bravos com você. Mas não é. Por isso saiba, isso não foi culpa sua. E em parte isso também é nossa. Já devíamos ter aprendido a proteger os alimentos com magia há muito tempo. Como pode ser culpa de vocês algo assim? Eu pergunto rapidamente, andando lentamente com eles, até uma parte onde eu só estive em circunstâncias aflitivas, na chegada de meus pais em Lindsay. O pequeno homem faz um sinal para outro anátema grande e forte abrir a porta, e logo a visão da cozinha em si se aparece. Somos parte de você, não é? Uma mulher linda com pele de lagarto então falou. Nós todos morreríamos por você. Isso parece extremamente triste, eu digo. Somente se você acreditar que isto é triste. Nós já estamos mortos. A mulher fala em completo julgamento. Por fim, eles não dizem muito.
Logo, nossa conversa muda rapidamente para as enormes videiras de erva que agora tinha em fartura na vila. Muito mais do que antes, como se as fadas tivessem sido mais generosas do que realmente precisavam, e até mesmo do que esperávamos. Penso que elas não sabiam o que elas tinham de fato perdido, ou se mudaria nada para eles. Aqueles seres estavam felizes, e por um curto período de tempo eu me senti também. Eles prepararam um café da manhã de verdade para mim, moendo coisas que colhiam na horta e passando com ervas fervente. Isso aqueceu meu coração com lembranças felizes e humanas. Prepararam cogumelos shiitake com manteiga, torradas, queijos e uma verdadeira variedade. Até mesmo uma espécie de carne crua muito bem temperada, que eles para aqueles que desejassem. Eu, por fome, provei cada uma daquelas deliciosas coisas, e por um momento eu senti de fato o sabor delas, e não o gosto de biscoito com água e sal. E mesmo sendo comidas que não vieram do reino demoníaco, ou de alguma criatura que Nádia tinha matado, eu me senti satisfeita. De fato, eu senti meu estômago se encher. Os cozinheiros pediram para que eu ficasse após o desjejum, para, para que eu acompanhasse e viesse o que eles preparavam e como a quantia era enorme de comida. Me disseram que alimentar toda aquela vila ia muito esforço. E eu falo que de fato acreditava neles, mas sabia que Nádia estava me esperando com um assunto a tratar. Por isso, tristemente, eu tive que voltar para casa. Quando cheguei, somente a encontrei sentada na pequena mesa de 2 lugares, olhando para uma faca de abrir ostras, com um olhar indescritível para mim. Onde você estava? Ela pergunta para mim, abruptamente. Eu estava dando uma volta por aí. Depois eu encontrei Persephone e fui comer na cozinha. Poderia ter me avisado, ela diz, fincando a ponta da faca na madeira. Eu esperei bastante tempo por você, filha. Desculpa, Nana, eu falei me afastando. Puxei a cadeira e me sentei a ela junto à mesa. Mas ainda não sei mandar mensagem usando a magia como todos aqui fazem. Nádia dá de ombros e suspira. Ela começa a falar sobre o que receber a convocação para irmos à reunião. E como isso agora era importante. O bastante para mudar o rumo das coisas. Ela afirma que após o fim do mesmo, seus exércitos iriam começar a marchar para onde ela saberia que talvez nunca mais iria voltar. Por isso queria comer comigo novamente, quantas vezes desse. Por isso se empenhava tanto em estar ali cozinhando. Acreditava que não iria poder fazer mais isso, pelo menos não tão cedo. No dia em que as vilas fossem para o acampamento de guerra, eu iria começar a minha mudança para o forte e vivo, ou pelo menos assim que elas dominaram a grande árvore. Conversamos um pouco mais e eu empurro a comida para poder dizer a ela que me alimentei. Se Nádia preparou aquilo, não poderia fazer do meu desagrado algo que fosse a machucá-la. Eu então falei que deixaria os restos dentro da geladeira para comer mais tarde. De fato, eu teria que comer algo depois. Ela ficou mais um pouquinho de tempo comigo após terminar de comer e me informou que iria me encontrar durante a reunião. Imaginei que por conta disso, outra pessoa iria me levar. Provavelmente esta pessoa seria Jane. Estava olhando os movimentos da vila sentada numa cadeira perto da porta. Alguns acenavam para mim e eu retribuí alguns deles, pois em determinado momento a minha mente estava tão focada em um bordado que finalmente se tornava uma forma. Uma forma bela, pois todas as vezes elas ficavam sempre horríveis.
Era fácil bordar um bordado russo, mas ao mesmo tempo era difícil fazer uma forma que ficasse perfeita. Mesmo sendo simples flores com folhagens, naquele momento eu fiquei orgulhosa de mim por conseguir decifrar as cores. Levantei minha cabeça somente por um momento e eu consegui ver muito ao longe, no começo da ponte, as estrelas de Jane que se aproximavam, assim como alguns seres que cumprimentavam ela conforme ela andava. Atrás dela, Black andava e a seguia como se fosse uma sombra. Parecia um vulto simplesmente a seguindo, o que era uma grande ironia, pois toda vez ele, ele nunca estava somente em uma forma. Geralmente ele era visto ou conforme uma sombra inteira, ou então somente com meio sombra, meio humano. Ele estava vestindo da cabeça aos pés uma roupa tão escura, de modo que, de modo que tornava ele altamente fúnebre. Os dois chegaram ainda mais perto e eu coloco meu bordado de lado, em uma mesinha que não sei em qual momento surgiu ali, voltando a minha atenção para os dois. Boa tarde, minha princesa, disse Jane sorrindo. Ela parecia de fato alegre. Da última vez que eu a vi, ela não estava assim. Olá, Jane. Oi, Ana. Eu aceno para Black, atrás dela, que olhava para baixo com bastante cautela. Creio que já sabe que hoje teremos que ir à reunião. Pergunta a Jane e faz que sim com a cabeça. E logo ela volta a falar. Bom, Black vai nos levar. Assim vai ser mais rápido e fácil. Só me deixe guardar as minhas coisas novamente dentro da casa que poderemos ir. Digo-me levantando, colocando o bordado apoiado em cima da cadeira de ferro branca. Eu então a empurro bruscamente para dentro. A coloco em qualquer canto, sem me preocupar exatamente onde ela estaria ali naquela casa. Eu precisava urgentemente de um lugar maior. Apesar de tudo, eu me sentia morando numa kitnet no centro de Amsterdã, com apenas 15 metros quadrados. Apesar do luxo que parecia ter na casa, eu não queria um lugar tão pequeno, a julgar que morava em uma casa com quase 700 metros quadrados. Talvez, em outro dia, em outro momento, eu falaria com Jane sobre isso. E eu já fechava a porta e estava do lado de fora. Black se apoiava agora na parede e conversava com ela baixinho. E conversava com ele baixinho. Eu não conseguia entender uma única palavra do que eles diziam, mas conversavam de modo tão sorrateiro que creio que aquilo não era interessante a mim, ou até mesmo que eu não deveria ouvir. Logo, Jane fala para Black que já poderíamos ir. Eu fecho a porta da casa, passando a fechadura, mas ao mesmo tempo sabendo que qualquer um poderia entrar naquele lugar. Assim que a casa já estava trancada, Black logo começa a invocar a completa escuridão, que nos cerca rapidamente. Ainda não sentia ainda me sentia extremamente enjoada, sempre que ele nos viajava daquele modo. Sentia a pressão horrível dentro das minhas entranhas e na minha cabeça. Assim, quando abro os olhos e enfim eu solto o ar, inspiro a umidade de dentro daquela caverna onde o conselho sempre se reunia. Vamos andando novamente pelo chão de pedras úmidas e rezando para eu não cair e escorregar nelas. Reparo que dessa vez as cores que cercavam as paredes, com a densidade daquela água, tinham mudado para tons vermelho sangue, como se o que estava ali deixou de ser fluido e vistoso e agora era lodo. Entramos na caverna e todo o recinto, menos o meu pai e Nádia, se levantaram e me cumprimentaram com uma pequena reverência. Todas as líderes de guerra que estavam ali juntamente com Nádia, e ela estava bem no meio, e ao lado estava menos de meia dúzia de valquírias. Aquela grande mesa redonda, em formato de cogumelo, sumira, e agora somente um grande globo de cristal,
que reluzia uma luz clara como água que refletia o sol. Agradeço a todos por estarem aqui, disse o irmão de Jane, o mais velho, Dragomir, novamente. Creio que todos tenham recebido a convocação das anciãs. Elas conseguiram decifrar o modo em que os demônios e os anjos chegarão em nossas terras. Ele então olha para o centro, onde o globo estava, e com o brilho de seus chifres, um movimento com as mãos de meu pai, as 3 anciãs saem de dentro do globo. As 3 são apresentadas sobre as belas e poderosas meio espectro. Elas então começam a falar, no momento, de modo unitário, completando a frase uma da outra. Elas diziam que apesar do labirinto estar de fato iluminado, os anjos teriam que entrar por um lugar diferente, sendo que com uma espada agora novamente forjada no céu, eles iriam cortar o tempo e espaço, assim fazendo 2 fendas grandes o bastante para os céus serem capazes de passar dezenas de exércitos de uma única vez. Ninguém no recinto falava, então as anciãs faziam seus pronunciamentos. Elas usavam a sua magia para mostrar a todos, como se fosse um holograma, que cercou a todos nós. Elas mostravam os tamanhos das fendas com toda a matemática que elas sabiam calcular, que seria aberta nos céus, a sua espessura, os seus diâmetros, as suas larguras. Todo o exército queria passar, elas fizeram até mesmo uma contagem breve. Vocês têm alguma ideia de qual será a quantidade de anjos que irão nos invadir? Pergunta uma valquíria que eu nem sequer lembrava o nome, mas eu sei que ela tinha os bracinhos de bebê em volta de seus quadris. As anciãs não falaram que conseguiram decifrar tal enigma, mas que aparentemente seria o equivalente a uma hierarquia divina. Elas começaram a mostrar como os demônios iriam chegar, rastejando das profundezas do labirinto. Com isso, foi o momento que creio que nenhum dos seres estava esperando. Pelo menos eu não estava, pois o local onde os demônios iriam chegar, onde eles iriam invadir completamente, era desconhecido, como se aquela área de Anlinze nunca tivesse sido vista ou até mesmo percebida por ninguém. Existe a premente de um portal infernal em nossas terras, disse meu pai calmamente, como se aquilo não chocasse. Localizá-lo será uma das coisas mais complicadas. Meu pai olha diretamente para mim. Isso vai ter que ser feito por você. A sala toda volta a atenção para mim. Parte de você está vinculada a essa terra. Começa a dizer a anciã mais nova, a donzela. É você que vai conseguir sentir a anormalidade no nosso reino inteiro. Creio que será necessário que os seus dons sejam novamente despertados, princesa, para que tal coisa seja realizada. E como caralhos vocês querem que eu faça isso? Eu disse. A resposta é muito simples, disse Jane. Meditação. Meditar é a completa percepção de si mesma e do mundo à sua volta. Por isso, pensar em mandá-la para viver com as anciãs durante a construção do seu forte é até mesmo um dos caminhos que são mais, bom, aparentemente, é o caminho mais correto a se seguir agora. Até principalmente quando os exércitos estiverem marchando. Creio que se você estiver dentro da biblioteca quando eles começarem a chegar, vai trazer tal calma para os que ficarão para serem guardados pela vossa magia. Após o local ser encontrado, comenta Nadia, iremos marcar com metade do exército, iremos remarcar metade do exército, que irá fazer a formação, pois agora a guerra vai ter que ser dividida em 2 partes diferentes. Teremos que impedir 2 lugares que cheguem ao mesmo tempo perto de você. E eu ficarei localizada no centro de tudo isso, como a bandeira de sinalização também? Eu disse ironicamente. Aquilo era para ser uma piada, porém ninguém nem sequer riu ou até mesmo demonstrou alguma emoção.
ou até mesmo meu pai, que parecia frustrado com o que eu disse. Na verdade, parecia que aquelas pessoas do recinto estavam completamente emputecidas com a minha falta de noção. Na verdade, começam a falar a anciã mãe. Não se dê ao trabalho de responder, minha irmã, disse a mais nova. Ela somente está fazendo uma piada, é algo extremamente comum em Gaia. Nádia então começa a falar novamente sobre as posições de guerra e como serão divididas. As anciãs pareciam realmente preocupadas com tudo. Elas comentaram que assim que a grande árvore fosse recheada por todos os seres, eu já deveria estar no meio do meu treinamento de meditação com elas. Os seres da vila deveriam ir comigo, pelo menos boa parte de Priembe, para se refugiarem na árvore já, que seria feito um transporte até lá. Por isso não havia, por isso levaria muito tempo até que todos os seres entrassem e conviverem juntamente com as suas outras espécies, já que lá agora teria amigo e inimigo. Alguns momentos elas voltaram a atenção a explicar para mim como iria funcionar o mapeamento através dos meus poderes. Porém, logo voltaram para outros assuntos e eu sentia que eu já não fazia mais nenhuma diferença ali. Parecia que somente estavam querendo a minha presença, que eu fosse solicitada para que nada de ruim acontecesse comigo se eu estivesse naquela vila, sozinha. Bom, se esse era o caso, talvez ela poderia me dar uma televisão a cabo para que elas não precisem se preocupar comigo fazendo qualquer tipo de merda que possam interessar a elas. Meus pensamentos voaram muito longe, mais longe do que eu permiti que eles fossem. Pensar em qualquer coisa, em consertar ou até mesmo entrar em outra situação que ao menos eu estivesse ciente de quão desastrosa ela poderia ser. Me colocar para meditar, para controlar os meus poderes que eu nem sequer sabia qual era, não me parecia uma boa ideia. Ou até mesmo se aquilo era um portal infernal, porque meu pai ou Nádia não conseguiam localizá-lo, já que eles eram demônios. Só sei que em algum momento Nana começou a falar meu nome, e foi quando eu percebi que minha alma estava devidamente agora de volta ao meu corpo. Quando eu olho para a sala, tinha uma espécie de maquete feito com ramos de árvore, mostrando como seria o local que eu ficaria durante a invasão. Era dividido em 3 partes. A superior seria onde Black iria ficar. Eram uns cômodos simples, com local para dormir e até mesmo poder fazer as minhas necessidades, como me banhar. Também tinha uma parte onde eu poderia comer alguma coisa ou até mesmo onde eu iria poder passar um pouco do meu tempo. Eles queriam fazer aquilo não parecer uma cela, de fato conseguiram. O local parecia muito mais confortável do que a mesma até a minha casa. Bom, acho que talvez se eu me mudasse para lá, de fato, depois que tudo isso acabasse, seria uma boa opção. Então, o que achou? Pergunta Jane sorrindo. Sei que ela foi quem desenhou o local para mim. E sei que, a julgar pelo seu olhar, ela estava orgulhosa de seu feito. Se eu falasse que aquele lugar parecia extremamente confortável, iria ajudar muito ela, principalmente a julgar pela situação. Está ótimo, obrigado, eu disse por fim. Somente aquilo bastou para que todos voltassem novamente as atenções para a conversa. Nádia parecia estar em uma roda secreta com as valquírias, debatendo sobre agora as novas posições que elas iriam ocupar. E enquanto os outros conversavam sobre o meu forte, principalmente Bonjour, que falava sobre as forjas que teriam que estar ligadas logo cedo. Nem vi mais os bancos de cogumelos que as pessoas pareciam sentar. As minhas pernas já estavam doendo de tanto ter ficado em pé. Acho que aquilo já estava demorando muito. Eu nem sei quantas horas tinham se passado, já que ali eu não tinha noção alguma de horário. Afasto-me um pouco deles e deixo que eles conversem em paz sobre uma árvore e até mesmo sobre um exército que eu não faria parte. Deixar com que todos aqueles seres tomassem as decisões por mim. Eu me sentei encostando na parede úmida, desejando mentalmente que minha bunda não ficasse molhada. Eu acho que se você entrar aqui dentro,
Até o final dessa reunião, eles nem sequer iriam perceber, disse a voz de Black, mais suave do que uma vez ela fora, dentro daquelas sombras das paredes. Isso soou extremamente sexual, Ana. Ele dá uma risada de leve. Sinto muito, não foi minha intenção. Mas eu faço uma pausa e então eu olho para a escuridão. O que acha de fazer esse teste? Black não esperou muito, ou até mesmo que eu terminasse a frase. Ele simplesmente me sugou para dentro da escuridão, e eu não conseguia ver nada ali dentro, nem mesmo ele ali. Ele parecia estar híbrido com as trevas que o cercavam. Como você pode gostar tanto de ficar aqui dentro? Eu levanto a minha mão, senti no chão aquela viscosidade que parecia o arder da minha pele. É muito estranho, e isso aqui fede. Geralmente, esse tipo de coisa muda conforme o local. Ele dá um suspiro calmo e vem ao meu lado, tocando o meu ombro para saber que ele estava ali. Apesar de tudo isso, se sabemos agora que você não gosta do escuro, como está se sentindo? Seu bordado está ficando bonito? Ele disse. Em partes, estou melhor do que antes, mas irrefutável. Eu posso dizer que acabei entrando em uma zona onde eu não sei mais como me sentir em relação a tudo isso. Você pensa que essa invasão vai ser travada à toa? Para somente meia dúzia de criaturas saírem vivas? Quer que eu seja honesto, Miss Hyde? Quero. Eu acho que todo mundo vai morrer. Aquilo me fez, em partes de mim, me aquietar. Eu senti um calafrio percorrendo meu corpo inteiro, como se subisse e descesse pelo menos 2 vezes. Que grande merda, não é? Ele então concorda e passamos o resto da reunião conversando ali dentro. Em certo momento, comentei como eu queria muito ter uma TV a cabo. Ele falou para mim que pode conseguir uma TV ou um rádio, se eu quiser, contrabandeados do mundo humano. Eu começo a rir e pergunto se teria que pagar. E ele disse que não, seria um presente como amigo. Em determinado momento, ele disse que vai avisar Jane que eu estava aqui dentro, e que era hora que fôssemos embora. Ele me levaria para casa. Jane simplesmente concordaria com um aceno rápido e nem sequer olharia para dentro das sombras. Ele diz que geralmente quando ela está no conselho, ela raramente se importa com as coisas fora dali, daquele círculo eterno que é estar junto com seus irmãos. Olho para ele de maneira estranha. Parecia que eu via tudo o que acontecia dentro dele, como se fosse um lago extremamente cristalino. Então, Black avisa Jenny e logo em seguida volta a se sentar junto a mim, naquele chão estranho e sólido, que era igual pisar em água. E começamos a conversar que seríamos obrigados a ficar presos dentro de um local onde sabe lá Deus quantos dias seria. Eu faço uma piada dizendo a ele que se ele fosse meu amante, aquilo talvez fosse um paraíso. Mas somente achei graça do modo que ele reagiu. Ele não deveria ter nem sequer saído da cama. Acho que eu nem deveria ter saído da cama hoje, pois aparentemente as coisas não estavam dando muito certo para mim. A reunião acabou mais cedo do que eu queria, porque a conversa estava de fato ficando boa. Tudo foi decidido, as valquírias agora tinham uma nova ordem, e até mesmo a minha presença ali somente como enfeite. Acho que eles nem sequer queriam me manter ali por perto, ou então por muito tempo, para não eclodir novamente, talvez, eles queriam me manter dentro de uma caixa. Quando Black me leva para casa, chegamos em Priembre, já com a magia de Jane, formando o escurecer. Mas ele me pede para esperar na frente de casa por alguns minutos até que ele volte. Eu esperava que ele não fosse demorar muito, pois eu queria comer com os seres da vila. Hoje o jantar seria miúdos, e eu adoro comer miúdos de animais. Ele voltou então carregando uma pequena caixa de sapatos, de cor amarronzada, nitidamente gasta pelo tempo.
Quando eu abro ela, eu vejo que ali dentro tinha um pequeno rádio com alguns livros de bolsos de romances melosos e principalmente eróticos. Acredito que isso pode te entreter por um tempo, diz ele, sorrindo para mim. Então, ele simplesmente se despediu e foi embora. Quando eu entrei na casa, olhando o conteúdo que tinha ali, estava no meio da sinopse já, do meio do segundo livro, quando uma estrela, as estrelas de Jenny, chegam até mim e se desdobram à minha frente, formando uma carta, que começava a informar que eu deveria me preparar para, para ser levada amanhã à Árvore das Anciãs. E depois de tudo isso, eu iria para o forte com Black, e as coisas teriam que recomeçar para mim.